pessoal. Eu sou Ana Beatriz e nós estamos no programa Educação Que Papo é Esse, no episódio 2. O assunto de hoje é educação bancária. Hoje nós estamos com o nosso especialista Wagner, de novo. Médio, especialista médio. Olá galera, todo mundo bem? Cadê minha câmera? Aquela ali. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Convidar vocês para seguir o nosso canal, se inscrever lá no nosso canal. Nós somos uma emissora de escola pública, o Arena 3 TV. É uma escola onde o aluno tem vez, o aluno, esse é o canal do estudante. Então vamos contribuir aí, vamos fortalecer essa ideia para que a gente possa realmente, de fato, propor para a sociedade uma nova educação. Ok, vamos começar com o assunto. Wagner, o que é a educação bancária? Primeira coisa, Ana, eu quero lembrar a todos que eu não sou aquele grande especialista, não. Eu sou um professor, uma pessoa que viveu uma experiência, né, e que, como aluno, e durante muitos anos viveu essa experiência como professor. E desde muito cedo a gente ouve falar, né, Ana, sobre educação bancária. Para você, Ana, o que seria uma educação bancária, do seu ponto de vista? Qual a ideia que você tem quando falam para você, nós estamos numa educação bancária? Na minha concepção, a educação bancária é quando só tem uma fonte de conhecimento, que o professor ele fala e o aluno ele senta para escutar o que o professor tem a falar. Você gosta desse tipo de experiência, onde você está ali como um mero espectador do protagonismo do professor? Eu diria que nos dias atuais esse método de educação não encaixa mais as necessidades da sociedade de hoje. Pois é, na minha época, Ana, e aí aqui vocês podem perceber, né, espectadores, quem está em casa assistindo, que é um choque de realidades, né? Eu, no final da minha carreira como professor, e a Ana começando os primeiros passos, né? Já o ano que vem já vai para o ensino médio, já pensando numa possibilidade, né, de escolher a profissão. Já na minha época, e eu sou aluno desde a ditadura militar que eu comecei como aluno, né? E lá já era uma educação bancária. Era uma educação que a gente chamava de decoreba, que a gente tinha que decorar tudo para poder depois provar para o professor que a gente havia aprendido aquilo que ele nos ensinou. Então, o que a gente chama de educação bancária é essa educação onde, justamente como você falou, Ana, que o aluno, o que o Paulo Freire chama de via de mão única, né, em que o professor ensina e o aluno aprende. E essa educação bancária, ela também é uma educação ideológica, né, Ana? Nós preparamos as pessoas que passam pela educação bancária, pelo banco das escolas, para que eles possam, né, depois de passar pelos bancos da escola e ter aprendido tudo que era necessário aprender para o convívio em sociedade, ele possa sair e aceitar as ideologias que são estabelecidas. No nosso caso, para aceitar o capitalismo, né, que é a nossa grande ideologia dos países insulares, que estão abaixo da linha do Equador, né, os países anteriormente chamados de países terceiro mundo, e que hoje, né, com o fim da Guerra Fria, eles aceitam goela abaixo a doutrina, a ideologia capitalista como a prática social, econômica, política e cultural, né, de existir. Isso já emenda na próxima pergunta, que quais seriam as características da educação bancária? Quais as características, né? Então vamos lá. Os papéis muito bem definidos, né, Ana? Os papéis, eles são extremamente definidos, né? Você é aluno, você aprende. O professor é o professor, ele ensina, né? O diretor, ele dirige, né? Ele direciona.
e assim por diante. É uma escola onde todo mundo sabe quais são os seus papéis que vai ser exercido. Ou seja, numa educação bancária, né, o rigorismo da estruturação está justamente na autoridade. E aí a gente vai discutir, né? Porque a autoridade às vezes se confunde com autoritarismo, né? Imposição. Quantas vezes você não já ouviu na sala o professor falar bem assim, na minha sala mando eu, né? Sim. Então assim, cala a boca, não faça ou faça silêncio, copie, são frases que compõem a autoridade de um professor, né, que na verdade ela é completamente revestida de autoritarismo. E quando nós temos essa educação, não sei quais são as perguntas que vão vir depois, mas você vai lembrar muito bem, quando essa atitude, esse comportamento ele é revestido de autoritarismo, cabe ao aluno sobreviver a esse autoritarismo. Aí já como vítima da violência que esse autoritarismo, porventura, pratica, que também é ideológico. Tá. Qual é a visão do aluno sobre a educação bancária? Pois é, qual a visão do aluno sobre a você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse, Ana, de você, Ana Beatriz, sim, tá. né? Todos nós somos alunos, né? Pois é, né? Mas a gente... Nós ainda vamos chegar lá ainda no texto aí, né? Ok, tá bom. Tá. A minha visão eu não tenho uma visão exatamente clara com palavras, mas assim, eu sei da minha vivência sobre... Como você se enxerga dentro da educação bancária? Hoje você pratica uma educação bancária? Sim. Então como é que você se enxerga? Essa é a questão. Eu não me enxergo dentro. A gente se enxerga mais no coletivo. Não é como se a gente fosse uma pessoa só, um indivíduo que tem suas características e necessidades únicas. Todos nós somos definidos com uma única palavra, que é aluno. É como se você fosse, a tua personalidade, a sua identidade fosse diluída e se perdesse no meio de todos aqueles alunos. É isso que você quer dizer? Ou não? Eu diria que sim. Mas, por exemplo, os justos pagam pelos pecadores. Essa é a forma de generalizar todo mundo. A escola, ela não presta atenção nas atitudes de todos os alunos e faz a gente pagar pelo erro de um no coletivo. Por exemplo, sobre método de educação. Se algum aluno tem alguma dificuldade de aprendizado ou ele passa por situações difíceis em casa que dificulta o aprendizado, a escola não vê e analisa isso como se fosse um caso único, um caso isolado. Ele vê como se essa pessoa simplesmente não tivesse a capacidade e a dedicação de fazer o que ela quer. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Então, ela generaliza que todo mundo está na mesma condição dessa pessoa e aí não é feito um trabalho, o trabalho, na verdade, é feito de forma generalizada para que todo mundo se sinta acolhido. É possível se sentir acolhido nessa educação bancária? Eu diria que não, porque o acolhimento, na minha opinião, é uma coisa individual, é uma coisa pessoal. E a escola, ela não se importa com o individual, ela se importa, digamos, em domar o maior número de pessoas possível. Ela se importa em, entre aspas, educar a maior parte de alunos, entendeu? As massas. Então é mais ou menos nesse sentido, né? Você acaba, quando você tem uma identidade, você acaba tendo essa identidade diluída no universo da sala de aula. Mas eu te pergunto, você falou assim, os justos pagam pelos pecadores. Mas eu te pergunto, o justo, quem é o justo nesse meio aí? É quem
é quem segue o sistema para ele. Esse é o justo. Exato. E os pecadores, quem seriam os pecadores? Assim, eu falo isso na visão Da escola. Da escola. Uhum. Porque isso, recentemente, é uma frase que eu tenho ouvido muito dos meus professores. Mas os justos para eles seriam as pessoas que seguem as normas das As escolas. regras. E os pecadores seriam aqueles que não seguem as regras. Independente que seja o motivo. Sim, mas eu te pergunto, você se considera quem? Você se considera o justo ou você se considera a pecadora? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Porque você vai querer se encaixar, se enquadrar dentro dos conceitos de justo e de pecador do professor, ou daquilo que você entende como justiça e como pecado? Eu diria que eu não estou entre nenhum dos dois. Depende muito. Às vezes que os professores eu posso ser uma aluna comportada, ao mesmo tempo que eu não posso ver uma injustiça na minha frente, que eu vou começar a bater boca com o professor. E isso eles consideram uma atitude errada. Uhum. Então às vezes você se considera justa e as outras vezes você considera pecadora. Exato. Onde é que você se sente mais à vontade? Aqui? Ou no papel do Em que papel você se sente mais à vontade? Eu diria que nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Então qual é o papel que falta para Ana Beatriz cumprir que a escola bancária não deixa, não dá a oportunidade? Eu diria que ela não me dá a oportunidade de eu, por exemplo, expor livremente as minhas opiniões na sala de aula sem ser julgada ou taxada de alguma coisa pelos meus professores, sabe? Eu não entendi o ponto que você está querendo chegar. Eles não me deixam ensinar. Eles querem que eu fique calada e eu escute. Na verdade, você gostaria de que a sua identidade fosse respeitada. Quem você é ser respeitado. Dentro da escola bancária, ter uma identidade é um pecado. E ser justo na escola bancária é você abrir mão da sua identidade para aceitar o que o outro é. Compreende? Compreendo. Então vamos lá. Próxima pergunta? Próxima pergunta. Quais são os objetivos da educação bancária? Eu acho que eu já até antecipei, né? Ela tem um papel ideológico de construir, de fortalecer as diretrizes de uma sociedade capitalista. Esse é o papel. Tanto é que a gente já até conversou em outros lugares, né? Inclusive na sala de aula, que a sala de aula tem a forma de uma fábrica, né? E o professor, ele embora seja professor ali, né, porque ele ensina, mas na verdade ele é como se ele fosse um encarregado de turma de uma fábrica, né? O chefe, o que trabalha, o que faz. Os alunos estão na sala de aula da mesma forma que o operário está para uma fábrica, né? Na sua máquina produzindo cópia, assim como o aluno que senta um atrás do outro na fila, na sua máquina produzindo cópia, que é tudo aquilo que ele pega sem questionamento, né? Sem senso crítico do professor. Então ele acaba se preparando para ser um grande copiador. E isso vai garantir que ele, numa fábrica, ele se torne uma pessoa útil para o sistema capitalista, porque ele já é um copiador. E eu não preciso ter consciência política, nem consciência mesmo existencial do que eu estou fazendo ali é produzir riqueza. Porque se eu entendo que a riqueza só é riqueza quando passa pela minha mão, eu passo a me relacionar com o fruto do meu trabalho de forma diferente. Vocês, por exemplo, em algum nível, falam para nós alunos que nós precisamos estudar porque o conhecimento é riqueza, mas, no entanto, quando a gente está na sala de aula copiando matéria do quadro, copiando os exercícios, copiando as respostas, a gente não tem nenhuma relação
que aquilo ali que a gente está absorvendo seja riqueza. Né? Não é riqueza para nós, é riqueza para o sistema. Compreende? Eu compreendo. Uma dúvida que eu queria colocar é que na escola parece que eu tenho essa percepção que o intuito disso é justamente para criar alunos sem senso crítico da vida mesmo, entende? Tipo, se você não criar um senso crítico e você aceitar qualquer regra ser questionada, tipo, você como estudante, você não saber os seus próprios direitos, quando você sair daqui, você não vai adquirir esse senso crítico do nada, você também não vai saber e não vai se interessar por saber dos seus próprios direitos. É o que faz muitas vezes as pessoas não saberem votar hoje em dia, por exemplo, entendeu? As pessoas não sabem o que seria, entre aspas, o melhor. É por isso que elas ficam presas nessas brigas que, digamos, que não vai dar em muita coisa, entende? Sim. Ela vai se sujeitar justamente isso, a ter um trabalho precário. Por causa de quê? Porque não teve oportunidade? Eu não diria que foi isso, mas é porque não encorajam a ser melhor. Sim, sim. Percebe que a educação bancária não trabalha na construção da identidade, não trabalha na construção da autonomia, nem no protagonismo, ela não trabalha nesse setor. Porque a partir do momento em que você trabalha nesse setor, você está rompendo. Lembra quando a gente conversava sobre o ciclo vicioso? Romper o ciclo vicioso é desconstruir a ideologia e estabelecer o caos. E o caos é justamente você se enxergar como você é, de fato, de verdade, e reconhecer o quanto que você andou perdido de você mesmo. Aí é que você entende o que é o caos. É de entender que você deixou de ser você, que você não consegue compreender por que você fez isso, sendo que isso era a coisa mais absurda do mundo, quando eu abro mão de ser quem eu sou, para que alguém, naquele período que eu abri mão, seja. E seja até, inclusive, a minha consciência. O grande problema é que a educação bancária, ela não tem compromisso com a consciência, ela não tem compromisso com a identidade, nem com a autonomia, e nem com a transformação, com a mudança. E aí, então, como você falou, nós acabamos sendo refém, né, do medo. Por medo, a gente abre mão de ser nós mesmos e não dá certo. Por medo, a gente aceita perder a própria consciência para que o sistema flua. E é um sistema que vai, de todas as formas, introjetar medo em nós. Se você não trabalhar, você não ganha dinheiro. Se você não ganhar dinheiro, você não come. Se você não comer, você morre. Entende? Você vai construindo uma teia, uma rede tão forte de medo que você acaba se perdendo dentro dela. Todas as perguntas são bem ligadas, né? Qual é a relação da educação bancária com o capitalismo? É ideológico, né? É o papel ideológico. A educação bancária, ela tem o papel de fortalecer em nossa consciência, ou no nosso inconsciente, o capitalismo. Todos nós sabemos, né? Todos nós que estudamos, que saímos do senso comum da cópia, nós sabemos que é impossível que todos os quase 9 bilhões de pessoas do planeta se tornem capitalistas. Tem alguns estudos que falam que para que todo mundo no planeta, né, esses mais de 8 bilhões de pessoas que existem no planeta, para eles se tornarem, todos eles, capitalistas, nós teríamos que ter entre 4, 5, 6 planetas produzindo riqueza para um único planeta. Então, quer dizer... É porque o capitalismo não é só tipo o sistema que a gente está agora. O capitalista de verdade é o que está ganhando dinheiro com o que a gente está produzindo. Com a exploração, né? É o que vive da exploração. É quem detém a mão de obra, quem detém os modos de produção e explora a mão de obra.
Então é humanamente impossível acreditar que qualquer pessoa pode ser capitalista. Essa também é a ilusão que a escola vende, né? Sim, E sim. todos podem, que é só Se esforçar, que você vai ter um futuro melhor. Na verdade, que o máximo que você pode fazer é ir para a classe média, que é justamente a que mais massacra ideologicamente a classe trabalhadora. Já enganchando para a próxima pergunta, o que a meritocracia tem a ver com a educação bancária? Primeiramente, Wagner, o que é a meritocracia? O nome já fala, né? É o mérito, né? O poder vem através do mérito. Por exemplo, se você estudou para ser professor, então você tem o mérito de poder dar aula. Se você estudou para ser advogado, você tem o mérito de poder advogar, de defender, de acusar, né? Então a meritocracia é você exercer aquilo que você se preparou e ser reconhecido através disso. Só que é aquela coisa, né? Quer ver? Quando você estabelece que tudo é meritocracia, né, que as pessoas, para elas terem chance, para que todos possam evoluir, todo mundo tem a oportunidade, desde que lute e trabalhe, né? Ou seja, que tenha um mérito para isso, né? Você quer acreditar que todos nós partimos do mesmo ponto. Exato. Das mesmas condições. Das mesmas oportunidades. Das mesmas oportunidades, né? E aí é que está o grande problema. Esse é que está o grande problema. Se é humanamente impossível que todos nós sejamos capitalistas, nós vamos conviver com classe baixa, com classe operária, com classe média alta, e vamos viver também com a classe alta, embora a gente não conviva com eles. Mas a gente vive com a existência dessa classe lá, bem distante de nós. Então, veja bem, essa sociedade está posta de forma piramidal, né? E que existe uma base, né? Os desvalidos são em maior número. Essas pessoas, elas vão sair de uma condição que a pessoa que nasceu numa classe média não vai sair. E a pessoa que nasceu numa classe média alta não vai sair, e que a pessoa que está numa classe alta não vai sair. Então, quer dizer, existe uma diferenças abismais entre os mais pobres e os mais ricos. Então não dá para você criar um sistema de recompensa que seja baseado na meritocracia. E aí a gente, examinando o princípio do direito, que é tratar os iguais de forma igualitária e os diferentes de forma diferente, a gente percebe que só pela meritocracia você não faz justiça. Você fortalece privilégios, né? Uma pessoa que tem que trabalhar, que às vezes não tem o que comer, que às vezes tem que andar quilômetros para uma escola, né? E depois trabalhar, cuidar dos irmãos, fazer comida, limpar a casa e trabalhar em lavoura. Essas pessoas, elas não têm a mesma chance que uma pessoa que estuda numa escola particular, que tem pais ricos, que não precisa trabalhar, que vai de carro próprio para a escola. É muito diferente. Então eu não posso tratar a pessoa que está numa condição de vulnerabilidade com a pessoa que está numa condição, né, de privilégio. São diferentes. Então, para que eu possa praticar o princípio da justiça, eu tenho que tratar semelhantes de forma semelhante, diferentes de forma diferente. Então, o problema da meritocracia é isso. A meritocracia é uma forma de perpetuar o poder capitalista que aí existe. É a forma de perpetuar a pirâmide social, política, econômica, cultural, da forma que ela existe. Então, quer dizer, a meritocracia ainda é um dispositivo de fortalecimento ideológico. Vamos para a próxima pergunta. Qual a relação
relação da luta de classes com a educação da autonomia. Não entramos nesse assunto ainda, Wagner. O que é a educação autônoma? Pois é, a luta de classes, na verdade, né, Ana? Porque a luta de classes é o grande pulo, né? As pessoas podem olhar e acreditar que nós estamos falando, né, de uma doutrinação, né, que todos nós temos que viver lutando, né, pelos nossos direitos, isso, blá, 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 blá. Mas aí é que está. O reconhecimento das classes, né? A pessoa que faz parte da classe operária, ele não pode se reconhecer, é humanamente impossível ele se reconhecer pertencente à classe burguesa. É diferente. E por ser diferente, né, os interesses são diferentes. Vamos para uma sala de aula. Os interesses do professor são os mesmos, dentro da educação bancária, são os mesmos interesses dos alunos? Não são. Não são, mesmo porque estão em classes diferentes. Por quê? Porque na educação bancária, a via é de mão única. O professor ensina, o aluno aprende. Então, quer dizer, nós temos dois agentes antagônicos. Um que ensina, o outro que aprende. Mas mesmo sendo antagônicos, de forma ideológica, eles são complementares. Para que um aprenda, o outro tem que ensinar. Mas mesmo assim, eles estão em classes diferentes. E que são antagônicas, são opostas. Opostas porque, mesmo sabendo, eu não posso ensinar. Opostas porque, mesmo não sabendo, mas por ser professor, eu tenho que ensinar. Então, são opostas. As lutas de classe é quando eu me reconheço pertencente a uma classe. E a partir do momento que eu me reconheço pertencente a uma classe, eu começo a defender os interesses dessa classe. Quer ver? O aluno que começa a dedurar os alunos que estão bagunçando, o aluno que começa a falar mal dos alunos, para o professor, para a direção, para os outros, essa pessoa, ele é a favor ou é contra a sua própria classe? Ele é contra. Contra. Percebe? Então, dentro da luta de classes, o aluno ele tem que se organizar enquanto classe para poder defender os seus interesses. A questão é que os próprios alunos eles não se reconhecem como uma classe. Não pode. Ideologia. Aí é que entra a ideologia. Porque o aluno ele entende que ele não veio aqui para ensinar. Se ele não veio aqui para ensinar, ele veio fazer o que aqui? Aprender. Então, ele só faz sentido existir nesse ambiente se ele estiver aprendendo. Se ele não estiver aprendendo, ele está agindo contra a natureza que ele foi criado. Porque ele foi idealizado, ele foi criado, né, ideologicamente para ser da forma que ele é. Uma pessoa que copia, uma pessoa que só está aqui para sobreviver e que tem interesses em passar de ano, independente se aprendeu ou não. O compromisso dele não é com a aprendizagem, é com a nota, é com o mérito. Compreende? Então, o importante das lutas de classe para construir uma nova ordem, né, uma nova possibilidade de autonomia, é de você reconhecer que por ser aluno você aprende, mas por ser aluno que aprende, você também ensina. E você ensina a única coisa possível de qualquer ser humano ensinar aqui, é quem eu sou, quem ele é, atitude, comportamento, a ação dele diante da vida. Esse é que é a grande aprendizagem. Então, um aluno que luta pelos seus direitos, que luta pela educação, é um aluno que entendeu que é a luta de classe. E que a luta dele pela educação deveria ser também a luta do professor. Porque nesse ponto, quando a educação ela é libertadora, nesse ponto não existe antagonismo entre aluno e professor. Quando a gente compreende que a educação, por exemplo, ela se dá através de um conflito, pelo diálogo, e não numa via de mão única, mas sim numa via de mão dupla. Se a via de mão dupla estão os dois trocando de postos, nós percebemos que professores e alunos, eles pertencem à mesma classe, a classe da educação. Mas nesse momento não.
nesse momento, a classe é diferente. É do opressor contra o oprimido. Mas quando eu entendo, Ana, as lutas de classe, eu consigo perceber que professores e alunos estão no mesmo lado, aí eu posso, com toda certeza, entender que tanto o professor quanto o aluno são oprimidos, não opressores. É possível pensar em uma educação para a autonomia? É possível, não em uma, em várias educações. A educação da sensibilidade, da emoção, são escolas necessárias, né? A educação para a autonomia, como diria Paulo Freire, né? A educação para a liberdade, né? São coisas, são possibilidades concretas, reais, que nós podemos praticar em qualquer momento, Ana. Basta a gente ter esse entendimento que nós pertencemos à mesma classe e que é a classe oprimida, não a classe opressora. Aí a gente pode falar mais especificamente sobre isso. Vamos para a última pergunta. Por quem passa a transformação da educação bancária para a autonomia? Eu vou te fazer essa pergunta, Ana. Por quem passa a transformação, a mudança? Passa pelos alunos. Por quê? Porque eu diria que não qualquer aluno, mas o aluno que ele tem consciência de onde ele está e de que ele está vivendo. Porque professores, a maioria não vai lutar para transformar, porque ele não vai querer perder o poder e o controle que ele tem sobre os alunos. O mesmo vale para a direção e para todo o resto. Por exemplo, numa revolução, quem fazia a revolução? Era os reis, eram a aristocracia ou eram os camponeses, que eram a maioria que estavam revoltados com o sistema? Oprimidos. Então, a transformação passa pelo aluno a partir do momento que ele vê e que ele percebe que ele está sendo oprimido, que ele está sendo privado, que estão tentando, digamos, tirar a identidade dele como uma pessoa. Entende? Entendo, mas ao mesmo tempo que eu entendo, eu gostaria da gente pegar e abrir um pouco mais esse leque para poder olhar para essa situação de outros pontos de vista que são fundamentais. Anteriormente a essa pergunta, eu estava falando, Ana, sobre a luta de classe que professor e aluno hoje, dentro da educação bancária, e eu quero repetir de novo essa frase, dentro da educação bancária, eles são antagônicos, eles estão em lados opostos. Mas quando a gente pensa, a gente começa a olhar mais próximo o que é aluno, o que é professor, a gente percebe que eles, alunos e professores, eles não são antagônicos, eles pertencem ao mesmo, e todos eles são alunos. Tanto o professor quanto o aluno são alunos. E estão todos eles, tanto o professor quanto o aluno, estão sob a égide do medo. E por estar na égide do medo... porque, no final das contas, o professor sala de aula é uma parte muito, mas muito pequena do sistema educacional. Acima deles, ainda tem o diretor, depois o diretor da regional, e assim por diante até chegar no sistema maior. Todos esses que você deu o nome, é tudo professor. O problema não são os professores, que os professores, na verdade, eles são... vítimas também. Na verdade, eles são os oprimidos que se tornaram opressores. Mas eles são oprimidos. Eles acham que são opressores por existir alguém dentro do entendimento deles que está abaixo deles. E que, na verdade, não existe. Todos nós somos a mesma pessoa, o mesmo núcleo. Todos nós, tanto professores e alunos, somos a mesma coisa. Nós somos a base, a estrutura de todo o funcionamento do que a gente chama de sociedade.
Mas o professor, infelizmente, ele se enxerga como um opressor porque ele cansou de ser oprimido. Assim como daqui a pouco o aluno vai deixar de ser oprimido para se tornar um opressor, não um libertário, uma pessoa que luta por liberdade. E eu penso, Ana, da mesma forma que você, quem vai mudar, quem vai transformar tudo que nós temos hoje, né, aqui é o aluno. Mas é aquele aluno, Ana, que vai despertar o professor, que vai despertar o aluno no professor. Quando o aluno fizer o professor enxergar que ele também é um aluno, que ele, assim como o aluno, precisa entender, identificar a que classe ele pertence, e ele se enxergar na mesma classe do aluno, aí o que nós temos hoje de sociedade constituída da forma que ela é, ideológica da forma que ela é, capitalista da forma que ela é, vai deixar de existir por uma simples vontade coletiva, por uma simples necessidade coletiva, um desejo coletivo. Mas não é um desejo coletivo da totalidade, mas sim dos desvalidos, dos humilhados, dos oprimidos, que não são só os alunos, é também os professores, é a classe operária, trabalhadora, as pessoas, as mães que acordam muito cedo, que fazem as coisas acontecer, que são desumanizadas nos meios onde elas atuam, justamente por causa desses tantos preconceitos. Inclusive, o maior preconceito que nos assola enquanto educação é que nós, professores, nos enxergamos superiores a nós, alunos. É mais ou menos nessa direção. Bem, acabaram as perguntas. Você gostaria de deixar um recado para a nossa audiência? Com todo prazer. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, né, que interferisse, podem fazer perguntas, podem colocar textos aí, se concordam ou não concordam, podem aí, mas mais do que isso, acessem, curta, inscrevam no canal, compartilhe essa ideia de uma escola de mídias dentro da escola, uma escola sem muros, onde o aluno e o professor falam o que pensam e são respeitados por quem são. E lembrar que a verdade é um ponto de vista. E quando a verdade é um ponto de vista, só podemos criar uma vista inteira quando todos nós estivermos olhando na mesma direção. Finalizou? Então, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. E semana que vem tem mais um episódio. Com toda certeza. Qual vai ser o tema? E aí, o que nós vamos falar? Vamos deixar uma surpresa que deu um branco aqui. Mas nós podemos pensar aí depois e jogar. Então, falou, gente. Um abraço. Tchau.